Donald Trump executa o chefe de uma facção terrorista e assusta Lula. Eu vou te mostrar agora imagens impressionantes de um ataque feito ontem pelos Estados Unidos por ordem de Donald Trump contra a facção Tren de Aragua da Venezuela, considerada organização terrorista pelos Estados Unidos, assim como agora o PCC e o CV. E logo depois eu vou te explicar o que esse ataque tem a ver com o Brasil. Vamos ler então o que publicou o perfil Hoje no Mundo Militar lá no X e assiste comigo aqui em seguida ao vídeo. Disse o perfil: ataque dos Estados Unidos na Venezuela que eliminou Ninho Guerreiro, líder do Tren de Aragua. Assim como os grupos brasileiros CV e PCC, o Tren de Aragua também foi classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos. Esse ataque foi em coordenação com a Venezuela e decorreu em uma região relativamente próxima à fronteira brasileira. Vocês viram aí, pessoal, o ataque? Eliminando aí um líder do Tren de Aragua, de uma organização terrorista. Eu vou deixar rodando aí para você ver com calma. E agora, vamos ver o que disse o Trump sobre isso aqui, ó. Donald Trump: sob as minhas ordens, o Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque rápido e letal com armas de fogo para executar com sucesso Ninho Guerreiro, o infame líder do Tren de Aragua, uma das organizações terroristas mais sanguinárias do planeta. Para você entender, gente, o Tren de Aragua ele é uma facção que cresceu dentro de presídios da Venezuela e se espalhou pela América Latina com tráfico de drogas, tráfico de pessoas e extorsão. Um histórico muito parecido aí com o do PCC, do Comando Vermelho, que também começaram e cresceram em presídios. O Ninho Guerreiro era o chefe, com até 5 milhões de dólares de recompensa pela cabeça dele. Os americanos eles foram lá e eliminaram. E olha o que o Trump falou aqui na sequência. Essa ação foi coordenada de perto com os nossos amigos da Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem. Repara aqui, ó. O próprio Trump ele diz que ele agiu junto com a Venezuela. Não foi invasão, não foi os Estados Unidos passando por cima de ninguém, foi uma cooperação entre países soberanos. E é aqui que entra o Lula na história, e entra muito mal. O governo Lula ele é contra classificar as nossas facções PCC e CV como organizações terroristas. E aí ficou de cabelo em pé quando os americanos fizeram isso, gritando risco à soberania. Esse ataque ao Tren de Aragua é uma amostra do que acontece quando se trata a facção como que ela é. E o Lula, em vez de ficar tranquilo, ele se assusta, porque Lula sabe que no dia que o Trump ligar para ele pedindo cooperação para fazer isso aqui com o PCC e CV, Lula vai ficar numa sinuca de bico gigante. Se ele aceitar, ele mostra que ele é um hipócrita que não sustentou a própria narrativa. Se ele negar, ele vai parecer mais uma vez um presidente defendendo organizações terroristas em vez de cooperar com os Estados Unidos para combater essas facções. Não tem como Lula vencer. Se até a Venezuela ela coopera com o Trump contra as facções, por que o Lula não pode fazer o mesmo contra a PCC e Comando Vermelho que dominam territórios, que aterrorizam os brasileiros todo santo dia? Quando eu era procurador, eu vi de perto que o crime grande ele é transnacional. Ele opera de um país para o outro, ele comanda o terror em outro, ele só cai com inteligência, com força, com cooperação entre as nações, porque o crime organizado ele não respeita fronteiras. O caminho está na cara, mas o governo do Lula faz o oposto. Briga com a classificação de terrorista, posa de vítima nos Estados Unidos e deixa o crime crescer. Cooperar para esmagar a facção não é submissão a ninguém, é defender o povo brasileiro, que é a primeira obrigação de um presidente da República. O medo do Lula não é perder soberania, é de enfrentar um crime que o próprio governo dele prefere relativizar a combater. É escolha de lado. Na minha pré-candidatura ao Senado aqui no Paraná, eu apresentei 10 medidas para o Senado para combater os abusos do Supremo, para fortalecer a nossa segurança pública e para combater a corrupção. E a medida 6, ela fala exatamente do que nós estamos discutindo aqui nessa análise. A defesa da vida e a proteção do policial que combate o crime. Se um policial dá de cara ali com membros do CV, do PCC fortemente armados em uma favela, ele não pode hoje ter a iniciativa do primeiro tiro, sob pena dele ser punido por praticar homicídio, processado criminalmente, expulso da corporação. A lei exige do policial, no calor ali do confronto, uma frieza de cálculo, gente, que nenhum ser humano, diante de uma ameaça letal iminente, consegue ter, decidindo ali em uma fração de segundo. Se ele hesita, ele morre. Se ele age, ele vai virar réu, vai ser processado criminalmente.
Por isso que eu propus na medida 6, é só você entrar aqui no meu site, entrar aqui para conhecer as 10 medidas para o Senado. Você entra aqui, você vai conferir cada uma delas. Por isso que eu propus nessa medida 6 o reconhecimento do que a gente chama tecnicamente de excesso excusável por medo, surpresa, perturbação emocional, como tem nos códigos alemão e português. É uma regra própria da legítima defesa em conflito armado contra facções para proteger o policial. Não dá uma licença para matar, nada disso, mas simplesmente protege o policial que está numa situação muito difícil de enfrentar o crime organizado, bandidos fortemente armados com fuzis. Ainda traz essa medida 6 a proibição de uma prisão em flagrante do policial quando está presente essa excludente, essa proteção jurídica, sem prejuízo, é claro, de uma investigação completa. E, mais, prevê uma defesa técnica, advogado custeado pela corporação e uma cela separada em caso de prisão do policial, dado aí o risco de um policial ser retalhado dentro de uma penitenciária. Se você também se importa como eu com o policial que arrisca a vida para proteger você e a mim, se você apoia medidas como essa para dar uma proteção maior para o policial que vai enfrentar o crime organizado em nosso nome, entra agora no meu site www.deltandalenhol.com.br e assine as 10 medidas para o Senado. Tem uma série de outras medidas boas, você vai amar. É tudo aquilo que eu tenho certeza que você acredita, que eu acredito que precisa ser feito e que não foi feito até hoje no Brasil. Eu vou deixar aqui o link na descrição e nos comentários. E deixa eu deixar uma pergunta para você. Você acha que o Lula ele vai cooperar contra as facções no Brasil ou ele vai continuar protegendo o crime organizado? Conta pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curta o vídeo e venha virar membro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.